Família de patriotas, ok, vamos voltar aos nossos lugares. Atenção, tome seus lugares. Ok, muito obrigado. Pessoal, é maravilhoso. Ó, na hora do silêncio, súbito, imediatamente, teve aí o apito do nosso patriota. Muito bom. Ok, então vamos retomar nossas palestras e imediatamente vamos ter a honra de receber o nosso ex-ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni. Ok, um aplauso para o nosso ministro. Muito obrigado, ministro. Bom, boa tarde a todos. Queria fazer, enquanto ele procura ali, uma saudação muito especial, né, ao deputado Feitosa, ao sempre ministro Gilson, ao meu querido ministro Pazuello da Saúde, né? Essa palestra é a palestra do general Pazuello, não é do Onyx, né? Doutora Sarita, que ajudou a segurar a barra junto com a minha Denise lá enquanto a gente era moído lá no governo passado, né? É importante lembrar das mulheres, né, que fazem acabam pagando a conta e suportando aí, né? E dando condição de que a gente pudesse enfrentar o que a gente enfrentou. Bom, eu vou iniciar dizendo o seguinte: é muito importante o que nós estamos fazendo aqui. Quando eu faço algumas palestras lá no Brasil, e eu fiz um ciclo recentemente, estou indo agora de novo no dia 11, porque dia 14 eu lanço meu livro atual, né, que vai se chamar Do Baixo Clero ao Planalto, que conta a história desde 2017 da chegada do presidente Bolsonaro, então um improvável, né, um deputado baixo clero, né, que vai liderar o nosso país, fazer a gente despertar, né, como país e como nação, e vai dar cara para o movimento conservador. E, na verdade, o professor Olavo de Carvalho dizia, 9 anos antes do Bolsonaro chegar ao poder, que o dia que um brasileiro representasse verdadeiramente o pensamento conservador, aquilo que é majoritário na sociedade brasileira, sem nenhum temor, a sociedade brasileira o levaria ao poder no Brasil. E tudo começaria a mudar no Brasil. Essa história do início e da chegada ao poder, ela tem 6 anos. E o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui é que nós estamos do lado certo. Porque em tudo na vida tem lado. O destino do cara que fica em cima do muro é como está lá na Bíblia, né? Não dá para ser frio, não dá para ser morno. Deus nos quer com fezona, Deus nos quer aquecido, Deus nos quer forte e Deus nos quer escolhendo o lado dele, para quem crê como eu. Mas é importante lembrar que nós estarmos aqui é super importante, porque nos tempos difíceis que nós vivemos no Brasil, a gente tem uma tarefa extraordinária, que é resistir e persistir. E é isso que cada homem e cada mulher que está fazendo aqui nesse momento. E para mim é muito valioso e muito importante poder tê-los todos aqui, porque vocês serão multiplicadores dessa ideia, vão ajudar que mais brasileiros que vivam aqui na Itália, que vivam aqui na Europa, possam poder compreender o quão importante é para o nosso presente e para o nosso futuro, nós que defendemos princípios e valores como Deus, família, pátria e liberdade, para que a gente possa estar organizado. Eu sempre lembro que a esquerda está há 40 anos trabalhando, não apenas no Brasil, aqui também na Europa, não apenas na América do Sul, há 40 anos, com uma teoria de dominação e poder por dentro e guerra cultural, gestada aqui na Itália, por um italiano chamado Antonio Gramsci. E essa teoria levada ao Brasil ganha corpo nos anos 70, né, após a derrota
da guerrilha no Brasil. À época se toma a decisão de entregar as universidades para a esquerda brasileira que não pegou em armas, foi um grande equívoco. E bom, nós vimos em profundidade a dominação e a tomada do poder por dentro. Então, a partir das universidades, haver a participação e a dominação de um projeto de poder que passa pela guerra cultural, passa pela organização sindical e chega ao poder em 2002, liderado por Lula. E depois nós vamos rever um pouquinho dessa história e como é e por que é que nós conseguimos. Nós nunca podemos esquecer que em 2018 o sistema cochilou. Eu vou repetir. Em 2018 o sistema cochilou, o sistema piscou. Nós tivemos uma chance. E chegamos à eleição. Agora a gente vai tentar ver por que a gente está do lado certo, tá bom? Vamos lá? Passa a outra. Nós enfrentamos um projeto de poder. Eu comecei falando, enquanto estava procurando o vídeo, nos 40 anos, né, desse projeto no Brasil e na América do Sul. Em parceria com a Europa. Todos os partidos, por exemplo, quando Macron, em 2019, é escalado pela esquerda europeia para atacar o Brasil, isso nasce lá no Foro de São Paulo. Quem são esses dois aqui? São fundadores do Foro de São Paulo. Fernando Henrique e o Lula. Fundadores do Foro de São Paulo. Aí nós temos o quê? Nós temos exatamente um projeto de poder que durante 14 anos, e desde o início, eles tentam, e o mensalão é isso, a tentativa de mudar a fonte de financiamento. Eles, por muitos anos, por serem minoritários na sociedade brasileira, e aí a gente tem que lembrar, né, das teses marxistas, de que tu não tem que ter a maioria, tu tem que ter a minoria organizada e tu chega no poder. Foi assim em todos os países do mundo. Vou repetir. A minoria organizada domina a maioria desorganizada. E nós fomos maioria desorganizada e silenciosa por décadas no Brasil. O grande mérito de Jair Bolsonaro, além de todos os outros, foi que ele ajudou a despertar cada um de nós e a nossa nação para onde a gente estava caminhando, do que a gente não queria e que poderia haver um novo caminho, que nós provamos que ele é viável, que ele é possível. E é disso que se trata o que a gente está conversando hoje. Passa o próximo. E foi assim, com o povo do nosso lado, que nós conseguimos transformar a realidade brasileira. Esse movimento aqui é tão importante porque em 2013 ele começou assim. Poucas pessoas, se trocando por rede social, havia uma insatisfação generalizada, ninguém sabia direito por quê. Uma hora é por causa de valor de passagem de ônibus de 13 centavos, depois não sei o quê. Os movimentos começaram a tomar uma dinâmica gigantesca a ponto da estrutura miliciana do PT organizar e botar os black blocs em todas as capitais brasileiras para, ao final das manifestações, degenerar em pancadaria e fazer o povo do bem e o povo de bem ir para casa. Nós fizemos manifestações no Brasil de 2018 para cá, com milhões de pessoas na rua. Terminava a manifestação, o 7 de setembro são um símbolo disso. Não tinha uma garrafa quebrada, não tinha um carro arranhado, não tinha uma janela quebrada, não tinha nada. Por quê? Não tinha roubo de celular, não tinha nada. Porque eram famílias que iam às ruas. O avô, a avó, o filho, a nora, o genro, os netos. E essas famílias iam na defesa dos nossos princípios e valores, né? A tal da nossa bandeira jamais será vermelha, vai ser sempre verde e amarela. Ou seja, nós, através da liderança do presidente Jair Bolsonaro, nós conseguimos reconstruir e construir uma sintonia entre a alma do povo brasileiro e a sua representação no governo. Próximo.
E nós fomos, ao mostrar que nós éramos a maioria, nós fomos derrubando a outra tese. Eles vivem de muitas narrativas, de muitas teses. Uma das teses é que eles tinham a maioria do povo brasileiro, nunca tiveram. Eles tinham sim, e tem sim, uma gigantesca organização que se permeia com um sistema complexo no Brasil e que não pode abrir mão da corrupção. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Próximo. E por que tudo isso aconteceu? Porque nós defendemos, diferente deles, princípios e valores que estão na alma do povo brasileiro. Então, quando a gente fala da fé, quando a gente fala da família, nós estamos falando de duas coisas que são essenciais e que são extremamente combatidas aqui na Europa e lá na América, que é a família. Por que do nada surge a ideologia de gênero? Isso acompanha o ser humano desde sempre. Tanto é verdade que o Filho de Deus na cruz, ele olha para o ladrão do lado direito e propõe o arrependimento. Olha para o ladrão do lado esquerdo e propõe o arrependimento. Um deles aceita e sobe com Jesus. O outro desce. Livre-arbítrio. E o que arrependeu era da direita. Era da direita. Era do lado direito. E o que é importante dizer aqui é o seguinte: ninguém tem nada a ver com a escolha individual de cada um, todo mundo é livre, vá ser feliz. E vá se entender depois com o chefe lá de cima. O problema não é esse. O problema é por que focalizar nas crianças. Focalizar nas crianças porque ela ajuda a destruir a família. E por que a família é foco dessa atenção? Porque a família dá pertencimento. Eu sou pernambucano. Eu sou carioca. Sou gaúcho. Baiana. Quem que nos dá isso? A família. Lá atrás, no final do século XIX, início do século XX, a tese dos ideólogos comunistas era de que os pobres, uma vez empoderados e armados, aí vem a Revolução do Proletariado, né? Iriam atacar os burgueses, os ricos, os proprietários, né? Essa era a tese. Isso meio que por baixo estava presente na Primeira Guerra Mundial. E ali foi a destruição dessa tese. Por quê? Porque o momento em que armou o rico e o pobre, mas que tinha o pertencimento, que chega no nacionalismo ou no patriotismo, né? O que acontece? Eles defenderam o seu país. Por isso que tem que destruir a família. E a melhor forma de destruir a família é desconectar o indivíduo da sua família. E aí a ideologia de gênero serve como uma luva para isso e para outras coisas, né? Aí tem pedofilia, aí tem um monte de outra coisa que eu não vou entrar, porque senão dá 2 horas de palestras. Mas eu quero ficar só nesse conceito. O porquê que a ideologia de gênero tem que ter esse ativismo sobre ela. Ela é uma das pautas que a esquerda, pós-queda do Muro de Berlim e pós-derrota da União Soviética, decidiu aqui na Europa. A sinistra europeia tomou essa decisão de ter 3 grandes arietes contra o capitalismo, porque eles foram derrotados, o capitalismo venceu a Guerra Fria. A única coisa que o socialismo conseguiu produzir melhor que o Ocidente foi batata. Mais nada. O resto, o nosso mundo dá de 1000-0 neles. Então, meio ambiente, todo mundo sabe. Ideologia de gênero. Né? E a redução das liberdades individuais. Por quê? São os 3 pilares aonde eles nos atacam para poder, por exemplo, quando a pessoa é desconectada da sua família e se ela não tiver uma ligação espiritual, por isso que eles combatem também a nossa fé, o sujeito fica solto. A pessoa solta é uma presa fácil da ideologia. Aí traz para o campo deles. E é um pouco do muito que a gente vê de maneira organizada.
Aí você diz, tá, mas aí esse italiano que inventou a guerra cultural, o Antônio Gramsci, eles levaram para o Brasil e aplicaram. Não só no Brasil, meus queridos. Nos Estados Unidos também. E lá tem nome e sobrenome. Saul Alinsky. Pesquisa a vida dele. É um judeu americano, de formação marxista, e que fez... foi o ghostwriter do Bill Clinton, a Hillary adorava ele, a Michelle Obama gostava muito dele, ele já é falecido. Mas o resultado do trabalho dele nos Estados Unidos é que nas principais universidades americanas privadas, 40% dos professores se autotitulam comunistas. Hoje. No país, aparentemente, que mais preza pela liberdade no planeta. Então não dá para brincar com isso, não. E aqui, nós vemos na Europa o quê? Nós vemos os partidos conservadores europeus, eles não falam uns com os outros. Muito pouco. A troca entre os partidos aqui da Itália, ou os partidos portugueses, ou os partidos espanhóis, é pequena. Como com a América do Sul, praticamente nula. Então, enquanto eles têm aquela organização que nós vimos antes, que trabalha de maneira assertiva, para que eles tenham pauta igual, mobilização semelhante. Se tu liga a televisão e pega aqui alguém do Partido Democrático, ou na Espanha alguém do PSOE, Partido Social Obreiro Espanhol, ou lá em Portugal no Partido Comunista Português, ou do PT brasileiro, ou do PSOL brasileiro, só muda o sotaque. As teses são as mesmas, os argumentos são semelhantes, até a imposição e a forma de apresentação também é semelhante. Eles têm até um padrão de apresentação pessoal. Isso não é brincadeira, não. Isso é seríssimo. Quando o general Paulo Zuello vier falar da experiência, porque ele comandou, eu tive a responsabilidade de supervisionar, mas ele foi o comandante em campo da Operação Acolhida. Ele vai contar o que tudo isso que eu estou contando aqui faz com o povo, que é o povo venezuelano. Isso é a próxima agora. Vamos para o próximo. Vamos lá. Bom, então é importante a gente ter claro de que a gente não tá solto, né? E Bolsonaro traz algo muito importante, que é o seguinte. Uma coisa que ele nos instava a todas as nossas reuniões de ministros, que tanto o ministro Gilson quanto o ministro Pazuello participavam, ele dizia sempre, nós estamos aqui para servir o Brasil. Era um governo que desde o primeiro dia ele tinha uma busca de mostrar que era possível transformar. Aquilo que ele disse na frente da casa dele, vamos transformar o Brasil numa grande nação, 28 de outubro de 2018, eu tive a honra de estar ao lado dele, vi ele dizer essa frase. Foi isso que nós perseguimos o tempo todo. E o Brasil, nesses 4 anos, teve avanços admiráveis e que nos permitiu estar entre os melhores países do mundo. Tanto que a OMS escolhe o Brasil como o país que melhor enfrentou a pandemia. Quantas matérias sobre isso vocês viram no Brasil? Eu descobri isso aqui na Europa. Do G20, o Brasil foi o Brasil foi o país das 20 maiores economias do mundo que mais recuperou emprego e investimento. O Brasil em 21 é imbatível. Por quê? Porque teve um homem que está sentadinho ali atrás, está quietinho, que foi capaz de comprar 500 milhões de doses de vacina sem ter 1 centavo de desconto ou corrupção. O Brasil não foi o primeiro país do mundo a começar a vacinar, mas 9 meses depois que todo mundo começou, era o primeiro do mundo em cobertura vacinal. Isso a gente deve para ele e para a equipe dele. Vou passar minha vida fazendo as pessoas reconhecer isso, porque isso é justo. Próximo. E isso é servir o país, né? Transportou de graça a vacina. É verdade também. Aí vem a pandemia, né? E aí tudo... Bom, vocês viveram aqui, né? Vocês sabem o que aconteceu aqui na Itália. Principalmente os idosos, né? Passaram por um momento terrível aqui. Aqui mataram mesmo. Aqui mataram. E lá nós conseguimos... Eu tive a responsabilidade de fazer o maior programa de assistência
da história, né? Nós chegamos a 68 milhões de pessoas em 40 dias, com R$600 por mês, e de 600 a 1.200. E eu carrego e vou carregar comigo sempre que nós executamos naquele ano quase 450 bilhões de reais no Ministério da Cidadania e ministro Gil sem nenhum apontamento. Bom, tivemos vacina para todos, recursos para estados e municípios como nunca, e depois, em 21, o recorde de geração de emprego. Por quê? Porque todas as nossas ações eram voltadas para as pessoas. Era como que a gente fazia para transformar a vida dos brasileiros e das brasileiras. Próximo. E aqui, eu gosto dessa imagem, por quê? Porque ela vai lembrar, ela é uma síntese de tudo que a gente fez lá. Vocês sabem quem é que propôs a transposição de São Francisco? Dom Pedro. Dom Pedro II. E quem é que terminou? Bolsonaro. Como é que ele conseguiu terminar? Em 3 anos, uma coisa que estava há mais de um século. Não deixou roubar. Simples assim. E terminou em plena pandemia. Em plena pandemia. Então isso demonstra de maneira clara que é possível, quando a gente deseja verdadeiramente servir ao nosso país. Agora, é claro que o sistema não estava satisfeito, né? Acabou a boca, né? Acabou o desvio, acabou a corrupção, acabou o dinheiro fácil para a mídia. Aí é óbvio que o sistema se reorganizou. Vamos para a próxima. E está aí. Exatamente isso, né? Vocês lembram as narrativas que nós enfrentamos lá? Nós, qualquer suspiro, éramos atacados por respirar, era atacado por piscar, era atacado por qualquer coisa que nós fizéssemos. Tudo era um trabalho hercúleo. Cada passinho que a gente fazia para o Brasil avançar era um esforço gigantesco, né? Mas valeu a pena. A gente faria tudo de novo, sem nenhuma dúvida. Próximo. E agora? Agora é com vocês. Ou seja, é com todos nós, né? Pode passar o próximo. Isso é só para a gente poder lembrar, né? A gente trocou um governo que serviu o seu país, por um grupo político e um governo que se serve do seu país. Isso não é apenas um jogo de palavras, não. Isso é a realidade do cotidiano e do dia a dia brasileiro, né? Aí tem alguns rápidos exemplos aí. Próximo. Mas nós temos um farol, para mim ficar um pouco dentro do meu tempo, né? Que é isso aqui, a verdade, né? Isso desde o início, desde que ele escolhe, né? O João 8,32, né? Conheceis a verdade vos libertará, né? Desde esta época, isso sempre nos conduziu e nos conduz a todos. Nós enfrentamos hoje, né, um sistema que se reorganizou, né? Que ainda se vale de posições estratégicas que são ocupadas por pessoas lá no Brasil, entre todos os poderes, né? E nós temos que caminhar no Brasil para 2 coisas, né? Para um reequilíbrio do poder no Brasil e para uma pacificação no Brasil. Isso é essencial. O Brasil precisa disso. E eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que trabalhar nesse caminho, para que a gente possa retomar a condução do Brasil, para que a nossa democracia não tenha nenhum abalo e para que a gente possa ter condição de, com a nossa organização, a gente poder, via democrática, como nós fizemos, retornar ao poder. Nós tivemos um presidente que, desde o primeiro dia, eu me lembro na transição, nós ganhamos a eleição no domingo, dia 28, folgamos dia 29, dia 30 nós tomamos café da manhã na casa dele, lá na Barra da Tijuca, e ele disse assim: ô Gaúcho, eu já falei lá com o pessoal do Temer, tu vai coordenar a transição. Aí eu disse: tá, mas como é que é? Não, vai para lá para Brasília, junta a equipe e te vira. Aquele jeitão dele, né, cara? A missão é essa. A missão tá bem.
Bom, nós tínhamos 15 dias, eu acho que será mais ou menos ali por 20 e poucos de novembro de 2018. Eu me lembro que eu fui para frente da imprensa e disse, pelo amor de Deus, nos dá 15 dias de paz. A gente nem começou o governo, nós estamos montando o governo. Tu estava lá, tu sabe bem como era aquilo. E era de manhã e de tarde. Eu disse, cara, depois que a gente estiver no governo, quando a gente errar, nos critique de modo nenhum. Nós vamos responder pelas nossas escolhas, nós vamos responder pelos nossos erros, nós não temos medo disso. Agora, nos deixa arrumar pelo menos o governo, né? É o nosso país que está em jogo. Essa foi uma das muitas conversas assim que eu tive com a imprensa, o Gilson teve dezenas, o Pazuello também. Era impiedoso, entendeu? Era impiedoso. Tu fosse o primeiro ministro indicado. Hã? Você foi o primeiro Foi. ministro indicado. Tive essa honra, que eu agradeço a Bolsonaro e a Deus. Bom, vamos para o próximo. E nós provamos ao longo desse tempo todo, né, naqueles 7 de setembro, né, fantásticos e inesquecíveis, né, que a gente é uma organização do bem. Então, primeiro, nós não temos que temer ninguém e nós não atemorizamos ninguém. Só que, para aqueles que querem o poder pelo poder e para aqueles que querem usar o poder para sugar o seu povo, nós somos uma ameaça. Claro, nós queremos as coisas certas, nós queremos um país com princípios e valores, nós queremos a nossa família protegida, as nossas crianças defendidas. É simples. Mas para eles que usam esses instrumentos para destruir tudo aquilo que a gente crê, nós somos uma ameaça. Agora, nesse jogo de força, a gente precisa se organizar. Além do que nós estamos fazendo aqui, o Marcelo acompanha isso, a gente vem conversando com os partidos conservadores aqui da Europa. E nós temos um sonho de o ano que vem fazer uma grande reunião no Brasil, para reunir lá no Brasil e firmar a Aliança pela Liberdade, que seria, vamos dizer assim, se a gente pode usar essa frase, um Foro de São Paulo do bem, né? Ou seja, para nos ajudar a defender nossos princípios e nossos valores. A nova Rota da Seda, vocês sabem disso, é um projeto do governo chinês. Ele não tem nada a ver com a economia, tem tudo a ver com dominação. Dentro de 30 anos, ou 40 anos, talvez menos do que isso, talvez, pela rapidez da evolução das coisas do mundo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o confronto da civilização ocidental com a oriental. Quais valores vão representar a sociedade ocidental? Os nossos ou os deles? Essa é a grande pergunta. Ou a sociedade ocidental vai ter que recorrer ao radicalismo islâmico para defender valores e princípios que são importantes para o futuro da humanidade? Essa é uma pergunta que não tem resposta hoje. Nenhuma resposta. Você já prestou atenção no TikTok? Por que não tem TikTok na China? Por que a França proibiu o TikTok? Porque se as crianças... Bom, primeiro tem dois conceitos. Primeiro, aquelas impulsionamentos de 15 e 30 segundos viciam a criança. E as crianças ali na pré-adolescência se focam nesse negócio, elas não conseguem mais assistir um filme, ler um livro, o que dirá assistir uma aula. Segundo, o nível de trabalho com o algoritmo é tão especializado que eles abastecem de pornografia, material pró-suicídio e desagregação social e familiar as crianças de 11, 12, 13, 14 anos do mundo ocidental. Isso não é uma brincadeira. A gente tem que prestar atenção. Não dá para brincar. Então, quando eu digo, o Onix falou da nova Rota da Seda, que não é uma questão só econômica, que tem as questões políticas no meio, comportamental, de princípios, de valores, de visão de mundo, de ocidental e oriental, tá bem, e daí? E o TikTok é o quê? Quais os conteúdos que o TikTok, de outro nome que tem lá na China, leva para as crianças chinesas? Conteúdos de emulação pelo país, de ensino, é outra vida, e é a mesma empresa. Por que para o mundo ocidental é uma coisa
lá é outra. Então, movimentos como nós estamos fazendo aqui, de reunir pessoas, são tão importantes. Vocês são líderes nas suas regiões. Então, é tão importante, Marcelo, quanto nós falar com a Meloni, com o Salvini, com o André Ventura, com o Santiago Abascal, ou seja, é tão importante vocês quanto esses grandes líderes dos grandes partidos conservadores. Por quê? Porque um não vive sem o outro. Não adianta nada. Se a gente, naquela casa lá, ó, se a gente deveria ter, né, metade dos deputados. Quanto a gente tem hoje lá? E é a melhor representação em 50 anos. Fiquei 7 mandatos. Fiquei 20 anos lá dentro. Conheço tudo. E mais um pouco. Instituições que nós vamos organizando aqui na Europa, na América do Norte, como a IAS Brasil. Por quê? Porque são essas as instituições que vão nos dando solidez para que não apenas a representação política esteja organizada, partidária, mas que os princípios e valores que nós cremos que devem estar organizados na política estejam nas nossas famílias. Eu lá no Brasil, às vezes eu tenho conversa com meus amigos, como é que está o Pedrinho? Sabe como é, né? 14 anos, é só internet e tal, e joguinho e tal. Mas tá com umas ideias lá meio diferentes, lá daqueles professores lá do colégio dele. Mas isso passa, né? Eu olho pro cara e digo, não passa não. Passa não. Aí ele vai fazer direito, aí o Pedrinho vira juiz e te dá uma sentença que destrói a tua família. Aí ele vira jornalista e não vai ter nenhum pudor, porque a esquerda não tem limite ético e moral. Por que eles nunca condenaram os que roubaram no Mensalão e no Petrolão? Porque não roubaram, eles tomaram dinheiro dos capitalistas para a causa. Aliás, ouvi isso de João Danel, irmão do prefeito assassinado, médico. Meu irmão era homem de bem, todo mundo dizia isso. Meu irmão, enquanto o recurso ia para a causa, ele achava válido. Quando ele descobriu que o recurso ia para pessoas e quis acabar, foi morto com aqueles requintes que todos nós conhecemos a história. Quando se levantou o representante dessa parte majoritária da sociedade brasileira, meio centímetro pegava a cava abdominal. Ele não tinha saído da praça. 2 minutos mais para chegar na Santa Casa, ele tinha chegado num choque que não seria possível reverter. Foi ele. Porque isso precisava acontecer no Brasil. Então, isto aconteceu. Vai acontecer de novo? Depende da gente. No que depender do Pazuello, sim, do Gilson, sim, do Feitosa, sim, meu, sim, Alexandre, sim. De cada um de nós, vai acontecer de novo, sim. E agora eu vou lembrar um episódio que eu conheci algum tempo atrás, e vou terminar aqui. Marcelo está me olhando de cara feia. Que eu conheci lá no Parlamento Espanhol. Tu vai no Parlamento Espanhol, tem umas marcas de tiro no teto. Conhece essa história? 1951, acho que foi. Aí entra era um oficial, não lembro se era coronel, da Guarda Civil espanhola, à época. E o cara entra com 200 ou 300 homens, estava cheio o plenário do Parlamento Espanhol, e ele pegou a pistola dele e deu tiros. Queria dar um golpe de Estado. Tinham saído lá da ditadura franquista, eu acho que há uns 8 ou 9 anos, e ele quis tomar.
todos os parlamentares, todos se jogaram para baixo da mesa. 2 não. O líder do governo, que estava falando, ficou de pé no microfone. E o presidente, que depois vai ser primeiro-ministro, que era o presidente da Câmara de Deputados, que estava na mesa, permaneceu sentado. Aí depois que dominaram a situação e tudo, entrou a Guarda Nacional, prenderam os caras e tal, a imprensa perguntou para o líder do governo: se eu represento um governo democrático que se elegeu após um longo período de ditadura e eu não estaria à altura do que espera o povo espanhol se eu me acovardasse diante de uma tentativa. E se eu tivesse que entregar minha vida, eu entregaria minha vida porque eu estou devendo a vida de todos os espanhóis. É belíssima a frase. E aí o cara que está na mesa, pergunta para ele, que era o presidente, ele disse que ele representava o lugar, ele era o presidente daquele espaço onde a cidadania espanhola podia confiar, acreditar, e lá ela tinha a sua expressão da sua liberdade, da garantia da sua democracia, e por esta razão ele então, não poderia se acovardar e permaneceu. Então, o que esses dois fizeram, independente das suas motivações ou da descrição melhor ou pior que eu estou fazendo aqui? Eles resistiram. O que vocês estão fazendo? Resistindo. Precisamos disso. Resistência hoje, persistência, para que a gente volte para lá. Né? Próximo e último, eu acho, né? E aqui aquilo que nos motiva a todos, né? Nós voltamos a acreditar. Há uns 2 meses atrás, eu estava numa pequena cidade do Rio Grande do Sul chamada São Sebastião do Caí. E aí tinha uma professora que levantou e deu um testemunho. Eu sou professora há 26 anos da rede pública. E ela estava toda de verde e amarelo e com a bandeira enrolada no corpo. E ela diz: fazem 6 anos que eu voltei a ter orgulho da minha bandeira. E fazem 6 anos que os meus alunos voltaram a aprender o hino nacional. Muito obrigado a cada um de vocês. Fica aqui pra gente tirar deixa esse fundo aí pra gente tirar uma foto e mandar pra imprensa. Chega aqui, ô. Vem, Mazu. Será, vamos começar a bandeira aqui, ó, na frente. Tá ali, ó. Acende a luz. Quer levantar a bandeira ali? Quer levantar? Acende a luz. Quer segurar aquela bandeira na mão? Tá bom. Peraí, preciso que vocês juntem um pouquinho mais. Vamos lá. Isso. Aí. Agora com a luz escura fica mais bonito. Quer desligar? Desliga um pouquinho a luz. Desliga a luz por causa da bandeira. Ah, é, por causa da bandeira atrás. Vamos lá. Agora. Aí. Aqui. Agora ali. Aí, obrigado. Obrigado. Parabéns a vocês. Parabéns. Me parece que vai fazer antes do... Sim. Só vamos passar um vídeo institucional do IES Brasil, 3 minutos e 1. Sim. Você tem uns 40. Vai virar mais 30, hein? Tá bom, então eu vou continuar. Atenção, por favor. Atenção, por favor. Atenção, por favor. Eco, nosso árbitro. Então, meus queridos, olha só. O deputado Pazuello ia falar agora, mas o Marcelo pediu para que passássemos esse vídeo antes e logo em seguida vamos ter o privilégio de ouvi-lo, ok? Por causa das falhas técnicas, a gente vai passar no iPad, a imagem pequena. A Larissa e o Mário do IES Brasil, eles têm uma mensagem para passar para a gente. Eu sou Larissa Martins. Nós somos do IES Brasil e USB. E é com muita alegria no coração que nós estamos aqui hoje.
demais para esses seminários serem realizados. Então, fiquem conosco e participem desse seminário que foi realizado com tanto carinho para vocês. Neste momento, onde as liberdades estão Vídeo é um vídeo. no Brasil, chegou a hora de nós que moramos no exterior levantarmos a nossa voz e denunciarmos todas as atrocidades que estão acontecendo no nosso país. Eles não podem nos calar. Então, eu convoco todos os brasileiros que moram no exterior, todos vocês que vão participar deste evento hoje, para levantar a nossa voz e divulgar para o mundo tudo o que está acontecendo no nosso país contra a liberdade, contra as nossas famílias e contra a nossa Constituição. A seguir, conheça um pouco da nossa trajetória, do nosso trabalho. Deus abençoe a todos. E a semente germinou. Jair Messias Bolsonaro. Rapidamente, antes de passar a palavra ao deputado Pazuello, eu quero dizer para vocês que é de uma extrema importância aquilo que vocês estão realizando, a Veritas Liberat e também todas as outras iniciativas, porque, só um pequeno parêntese, muitos dos patriotas, daqueles que mais vibravam, daqueles que mais eram entusiastas durante todo o período que o nosso presidente esteve no poder, eles eram muito entusiasmados e envolvidos, e muitos deles desistiram. Então, esse evento aqui e essa atitude de vocês de estarem se disponibilizando a vir nos dar essa força, essa injeção de ânimo, é muito importante, porque nós retomaremos as nosso entusiasmo e a nossa vontade de continuar lutando pelos nossos ideais e objetivos como nação. Com a palavra, nosso deputado. Muito obrigado. Desculpa. Bem, vou fazer uma pequena ligação. Cadê o Onix? O cara lá na Espanha, ele não foi para baixo da mesa, o orador, porque ele não tinha mesa. Ele estava em pé. E o que estava na mesa não tinha buraco de baixo, entendeu? Mas aí a gente pode espalhar isso, entendeu? Isso aí é a interna. Só foi para baixo quem estava na mesa, entendeu? Bem, pessoal, ouvindo as apresentações do Gilson e do Onix, você fica ali enlouquecido para falar, entendeu? Até porque o pessoal tem muito para falar, além, e eles fazem só o corte rápido, por causa do tempo. Eu sei que eles também têm muito para continuar falando, entendeu o que eu quis dizer? Eu sei que eles também poderiam continuar e muito. Então não sou só eu que queria continuar falando, eles também poderiam continuar, porque o assunto ele é muito profundo e a gente tem o conhecimento profundo das coisas. Eu vou começar a minha apresentação, vou mudar a minha apresentação um pouquinho, porque eu preciso falar de motivação, né? E eu queria dizer para vocês que eu fiz esse quadrinho aqui para vocês, rapidinho, e eu vou lê-lo, considerando que aqui são os 100 milhões de eleitores que votaram. Aqui. E aqui 30 milhões de eleitores que não votaram, ou que votaram em branco e tal. 130 milhões de eleitores. Desses 100 milhões, 50% votou na esquerda. 50% votou na direita. Não vamos discutir aqui quanto se desviou ou não, ou se desviou ou não votos. Vamos falar com os dados que nós temos. Dos 50% que votou na esquerda, 25 milhões votou no Lula, incondicional. O cara morre agarrado no Lula. Ponto. 25 milhões votou contra a continuidade do presidente Bolsonaro. Por quê? Por causa da Globo, por causa do STF, TSE, que trabalhou muito para dificultar as ações, por causa da pandemia, onde o presidente foi mal interpretado várias vezes.
obviamente, fui ministro durante a pandemia, eu posso dizer para vocês, qualquer coisa que o presidente falasse virava uma informação, uma mentira, uma narrativa enorme. Não era aquilo. E a gente dizia, não é possível que as pessoas vão acreditar no que está sendo dito. E acreditaram. E aí Macron e Biden, Amazônia, tantas coisas foram colocadas na conta dele. E eu acredito então que 25 milhões desses 50 votaram porque não queriam o Lula, mas também não queriam que o presidente continuasse. Então, vota no Lula. Dos 50 milhões que votaram no presidente, tem 30 milhões incondicionais. Não interessa da história toda da encheção de saco, são o Bolsonaro. E 20 milhões são contra o PT, contra o Lula, contra mensalão, petrolão, corrupção, compra de votos, socialismo, comunismo, por aí vai. Não querem. Votaram para cá. Guarda essa ideia. Dos 30 milhões que não... Em tese, num cálculo bem raso, eles têm 25 e nós temos 105. O nosso público-alvo é 4 vezes o dele. 1 para 4, 5 vezes. 4 vezes. Não, 4 vezes o dele. 4 vezes o dele. E aí vai dizer, pô, tá difícil? Tá difícil não, hein? Tem que trabalhar. E eu coloco essa primeira ideia aqui para dizer, senhores, senhoras, não é difícil. É muito mais simples do que posso imaginar, se nós compreendermos o que deve ser feito. Então, essa é a primeira ideia que eu coloco para vocês, que é exatamente, nós temos muita chance de reverter o quadro no nosso país. Segunda ideia. Aqui se falou que, pois é, e agora, o que tem que fazer? Vamos botar tia Teteia, que eu sou milico, né? Então eu sou meio burrão, vamos para tia Teteia, bem simples, qual é a missão? Porque se deixar muito no ar, cada um pensa o que quiser. Vamos definir a manobra, né? Como é que a esquerda chegou aonde chegou? Gramsci? Sim. Marxismo, leninismo, maoísmo, foquismo, castrismo e por aí vai. Sim. Mas existia ali, obviamente, uma massa de manobra. Não existia nada disso sem a massa de manobra. E a massa de manobra são as pessoas mais vulneráveis. Quanto mais vulnerável é o ser humano, mais sensível ele é à ideia socialista comunista. Porque ele precisa ter uma saída mental para a situação dele. Isso é culpa dos ricos. Isso é culpa do Estado. Isso é culpa... Só não é dele. Ninguém pensa no avô que era pobre, no filho, no pai que era menos pobre e no filho que conseguiu ter uma casa e uma padaria. Ninguém pensa nisso. O cara olha para ele hoje eu não tenho nada, aquele cara tem uma padaria. Então, enquanto houver a quantidade de pessoas vulneráveis com subemprego e passando necessidade no nosso país, o nosso país sempre será vulnerável às ideias socialistas comunistas. Ponto. Então, como a esquerda agiu? A esquerda agiu na década de 60, pouco antes do que foi colocado aqui, quando ela se aliou à Internacional Comunista. Não, isso quando a gente colocava antigamente, parecia um troço assim de livro, né? Internacional Comunista, porra, essa é mentira, não existe, isso é factoide de gente que fala. A Internacional Comunista financiou as células de esquerda comunista no nosso país. Foram mais de 280 células. Mais de 280 células no nosso país. Lá da década de 60. E cada célula tinha 3 a 4 treinados fora. Ou em Cuba, ou na Rússia, ou na China, na Alemanha Oriental.
que ocupavam a diretoria da célula. E a célula vai se desenvolvendo. A Internacional Comunista banca a célula por anos, até a célula começar a se autobancar com apropriações, assaltos, sequestros. Passou a se bancar com o autofinanciamento das células. 280. Depois desse autofinanciamento dessas células, precisava irrigar dinheiro público para as células. Não havia, o PC e o PCdoB não eram legitimizados no nosso país, eram clandestinos. Precisava de um partido para ocupar essa posição. Qual partido foi criado? PT. E os quadros socialistas comunistas do nosso país foram para o PT. Sim. E a partir dali buscou-se o financiamento a partir de recurso público, que vem da história comum, que você já colocou aqui, aí vamos caminhar, não vou repetir. E aí o cara diz, pô, então, e aí? E aí, deu trabalho pra caramba. São 60 anos, pô, não são 40. 55 no mínimo. A gente tem que fazer em 2, 1, talvez, 5. Mas eles levaram 60 anos para fazer. Eles têm quadros. Nós não temos quadros. Quando eu cheguei no Ministério da Saúde, nós éramos 15 oficiais e 5 mil comunistas, que nem lá foram para trabalhar. Estavam em casa e lá ficaram. Então, é preciso compreender contra o que nós temos que nos organizar para lutar. Contra o quê? E o trabalho de cada um agora é para sair daqui para trabalhar. Não é para contar a historinha que veio aqui, o Onix, o Pazuello e o Gilson. É para arregaçar a manga e trabalhar, começa em casa. Reunir 2, 3, 4, 5, 6. É um jantar. É um churrasco que a gente gosta de fazer no final de semana, reunir e tratar de política. Nós fomos afastados da política durante anos. Nós, mais velhos, afastados. Político, isso é coisa de ladrão, rapaz, pelo amor de Deus. Corrupto. Não te fala nisso. Político não. Aqui não. Aqui na minha casa não se fala de política. Vai roubar em outro lugar. Então, é preciso compreender de onde nós viemos. 2, meu pai nunca foi numa reunião de condomínio. Nunca me deixou ir na reunião de condomínio. É só quando tu é e pagar para não chatear. Será que ele foi diretor de clube? Não foi. Será que ele foi associação de bairro? Não foi. Será que ele sabe o que é distrito? Então, ele e muitos brasileiros nunca se dedicaram à política ou à democracia básica, a mínima democracia. Nenhuma. Então, é a primeira compreensão que nós temos que ter. Nós precisamos falar de política. Nós precisamos, no caso do Gilson, Onix, eu e outros, desculpa, Coronel Feitosa, nós vivemos a política. Eu vou dar um exemplo pequeno. Fui militar 48 anos. Entrei com 10 no colégio militar. 48 anos fardado. Namorei filha de bilico, morei na Vila Militar, ia a casamentos na igreja militar, ia a churrascos na casa de militares amigos, ia no clube militar no final de semana. Então vivia a vida o quê? Uma vida militar. O político, ele precisa viver a vida política. Ele não pode permear a vida política com a vida dele. Eu tenho a minha vida aqui, mas aqui eu vou tratar de política de vez em quando. Esse cara não vai ser nada. Ele tem que viver a vida política. Os senhores e senhoras, a partir de hoje, estão com a missão dada de tratar da vida, não viver política, mas tratar de política, lidar com a política, porque sem isso, quem ocupa o espaço é
quem está hoje no poder, que é o sistema no nosso país. Então, eu fiz essas ideias a partir do que eu ouvi do Gilson e do Onyx, não era essa o início da minha palestra, e eu vou explicar, por favor, eu vou explicar rapidamente como eu vou conduzir a palestra, e eu vou ser mais rápido do que eu gostaria de ser. Eu pretendo chegar nisso aqui. A evolução dos eventos na América do Sul e a ebulição do nosso subcontinente. Tá bom? Eu quero chegar nisso. Para isso, eu quero amaciar os senhores e senhoras, eu quero emocioná-los com a degradação humana do povo venezuelano. Tá bom? O motivo de eu falar da Operação Acolhida é compreender a degradação, a vulnerabilidade que essas pessoas chegaram, para depois nós falarmos disso aqui. Ok? Então, esse é o objetivo. Vamos embora. Então aqui, senhores, a gente começa a ver o fluxo de refugiados chegando no Brasil em 2016. Tá bem? E, peraí, por favor, volta. Volta, por favor. Você ali tem um moviezinho. Volta um vídeo. Faltou o Movie One, né? Aí. Por favor, toca lá no Movie One. Aí. Depois, se eu não conseguir colocar, eu... Os relatos na Venezuela são parecidos. São vídeos de 1 minuto. Todos os dias. Bem, isso é para poder compreender o que acontece, como ficou um país que era a pérola da Latinoamérica, que era a Venezuela. As pessoas não tinham mais o que comer na Venezuela. Então, quando você vê aquela quantidade de gente atravessando lama, caindo pelo chão com criança, isso não é uma narrativa. E o objetivo aqui é dizer para vocês, não é uma narrativa, é verdade. Vamos embora. Então, começa então a chegar... Isso aqui é o impacto em Roraima, em Boa Vista e em Pacaraima. Vai. Vamos botar o videozinho. Qualquer coisa a gente corta. Tá tranquilo, pode passar tudo. Acho que se você reduzir o tamanho, fica melhor para ver. Menor o vídeo, o tamanho da tela. Tá. Aí. Ficou ruim, né? Ficou escuro.
Ficou pior. É. Então, esse impacto fez com que o presidente Temer, no começo de 17, chamasse o Exército Brasileiro para planejar uma operação em Pacaraima, lá em começo de 17. E, obviamente, eu estava na função, eu era o comandante dessa base que preparou a operação, e aí, por esse motivo, do impacto no Brasil. Vai. Então, obviamente, eu acabei de colocar aqui, nós tínhamos que trabalhar em cima de última forma. Então, com base naquele planejamento da Operação Pacaraima, o Temer não fez a operação em 17. E aí o Exército decidiu fazer um ensaio chamado Amazon Log. Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês entenderem o que é a operação. Não caiu de paraquedas aquilo. O Exército fez um treinamento lá em Tabatinga, como se fosse real. Tá? Vai. Então, isso já é Tabatinga. Vocês vão ver que tem semelhanças de estruturas. Isso lá em 2017, novembro de 17. Vai. Tudo isso foi montado em Tabatinga. Vai. Hospital, vai. Área de refugiados, vai. Como funcionava. Toca aqui, por favor. Aqui tem algumas imagens dessa operação. Isso antes de nós irmos para Pacaraima. Pode aumentar o vídeo. Aí. Tabatinga, no meio da Amazônia. – 35 países trabalharam aí. Tudo veio do Rio de Janeiro, balsas, caminhões, ônibus, trem. Gostou, né? Welcome to the jungle. Isso tudo é ensaio. E vocês vão ver aqui, ó, uniformes diferentes. Então tinham muitos países lá dentro. Olha as bandeiras. Civis, vocês vão ver também, quer ver? Olha só. Trabalhando com civis, americanos, alemães, israelenses. Quantidade de gente. Isso lá em Tabatinga. Eu botei, claro que está tudo cortado, só para ter algumas ideias. Isso é um ensaio em novembro de 17. Em fevereiro de 18, pode passar, tá? Vou continuar. Em fevereiro de 18, tá? A Operação Pacaraima vira Operação Acolhida, certo? E aí nós fomos lá para a fronteira entre Roraima e Venezuela, em Pacaraima, e Boa Vista, desdobrar aquela operação que nós treinamos na Amazon Log. Então não tem surpresa. Ah, o troço foi da... Meu irmão, é planejado, ensaiado, trabalhado, senão não funciona. Vai. Então aí você vê o presidente Temer à época, né? Reunião conosco, ali recebendo a missão, ali os ministros, Padilha sentado ali, vai. Então aí é cooperar, né, com o governo federal, os estados e o município para fazer assistência emergencial, receber os imigrantes em situação de vulnerabilidade, pessoal desassistido. Vai, essa era a missão. Foram montados 11 ministérios trabalhando juntos com suas equipes, em coordenação no local. Então, os 11 ministros sentavam em Brasília e havia um coordenador operacional que para coordenar as ações dos ministros lá. Eu era o coordenador. Aí era coordenador das ações dos ministérios
e comandante da Força-Tarefa do Exército. Ok? Vai. É isso que está aí. O coordenador operacional e o comandante das estruturas militares. Vai. Ok? Isso aí toca. Só que a operação é isso aqui. Está sem Está no PDF, né? Não. Isso aqui, senhores, são 120 agências nacionais e internacionais que juntas fazem a Operação Acolhida funcionar. Tá? Todo aquele planejamento, mais essas agências, fazem com que o resultado seja campeão. Pode ir. Aí, obviamente, planejamento, reconhecimento no local, como estava, né? Vai. Ainda, trabalhos, vai. E aí a operação começa em 18, vai. Em fevereiro de 18, sim? Fevereiro de 18. Essa é a explicação técnica dela agora. Aqui embaixo, na bandeirinha. Aí embaixo, aí. Você pode ter tirado isso, né? Mas tudo bem. Vamos tirar para a próxima. Por isso que o Onix, quando assumiu a Casa Civil, assumiu o comitê. Ok. Agora eu posso tocar praticamente sem vídeo. Isso é a operação, para vocês compreenderem, e ela está fazendo 5 anos esse ano. 5 anos de operação já. Vai. Então, eu não vou mostrar esse vídeo aqui, aliás, eu vou mostrar. Então, como é que a gente encontrou Boa Vista? Bota aí. Senão a gente não vai criar a parte do final da coisa. Isso era Boa Vista. Tudo era feito à noite, porque era a hora que eles estavam recolhidos nas praças, nas ruas. Sumiu, estavam perdidos. Eles tinham medo que a gente fosse colocar nos ônibus para levar de volta para a Venezuela. Vai. Então, foi assim que nós encontramos. Vai, pode ir. Não, pode ir.
E aqui, para vocês entenderem rapidamente, nós montamos esse tipo de estrutura, que é a cópia da Amazon Log, em Pacaraima, ainda em Pacaraima, a semelhança da parte das estruturas, E como é hoje em Pacaraima, né? Então você vê ali a Venezuela, no verde, aqui a cidade de Pacaraima, e aqui são as estruturas da Operação Acolhida, e aqui tem um abrigo também, que é o Ranocoida, de indígena. Já a Boa Vista, isso é legal que as árvores foram preservadas, Estruturas também enormes em Boa Vista, o tamanho delas, Isso hoje, como está Boa Vista, olha o tamanho, uma cidade quase, de um bairro, né? De venezuelanos, que a gente trata de todos ali, um por um. Esses também, Quantas pessoas tem lá? Hoje, em torno de 12 mil abrigados e chegam diariamente entre 500 e 800. E eles são distribuídos? São é a interiorização, é um processo. Eu vou te explicar, vou caminhar com ele. Tem mais vídeo aí? Não, né? Então isso aqui, lembra, fronteira, abrigamento e interiorização. Regularização na fronteira, abrigamento e interiorização. E a interiorização, ela tem módulos. Esse aqui é de abrigo para abrigo, ou seja, sai de um abrigo nosso lá para algum abrigo religioso, entidades sociais, etc. tal, no Brasil. Pernambuco. Esse aqui, reunificação familiar, ou seja, a família já está, pai e mãe, chegam os filhos e tias, ou já está a mãe, chega o pai com os filhos. A reunificação social, familiar. A social, reencontro social, grupos sociais que se unem, e você pode colocar, eles acolhem mais pessoas, E por fim, esse que é muito interessante, é a sinalização de vaga de emprego. Então, tem uma estrutura, tipo um call center, que liga para as empresas no Brasil inteiro, havendo trabalho, coincide com a capacitação deles, que são capacitados, e aí o Gilson consegue os aviões e a gente manda todo esse transporte com as empresas aéreas. É verdade, estou brincando, mas foi a parceria com as aéreas, né? Para fazendo o transporte deles grátis, com as vagas ociosas. Esse é o 10? Tá, continua. Então, novamente, para poder explicar isso aqui. E aqui são números, acolhido em dados, né? Então, já entraram pela fronteira quase 1 milhão. 458 já saíram do país. E 487 vivem no Brasil. 1.000. Meio milhão está no Brasil. Então, todos recebem documentos, 630 mil CPFs emitidos, solicitação de refúgio, solicitação de residência temporária, Então, mais de 2,6 milhões de atendimentos, 1,1 milhão de doses de vacinas aplicadas, 10 mil alimentações, 10 mil abrigados, hoje, 12 mil hoje, 30 mil alimentados por dia na operação. Então são dados aí das abrigo, unificação, tal, já expliquei ali o que representa cada um. É a interiorização, Também é colhido em números ainda, para onde foram, quantos municípios, 971 municípios no Brasil, ou seja, 1/5 dos municípios do nosso país já tem venezuelanos. Roraima, a partir de agora, vai ser um estado bilíngue. Bilíngue. A metade lá é espanhol, fala espanhol. Vai virar um estado bilíngue. Santa Catarina é a maior parte. Olha aí. Aí estão os números do Brasil inteiro. Esse é o último. Eu vou passar esse vídeo, porque depois eu vou explicar. Ele é um videozinho. A acolhida permanece? Permanece? Tá lá, isso é de hoje. Passa esse vídeo, por favor. Tá. Aí. Não, volta aí.
Esse vídeo é muito emocionante. Está em preto e branco de propósito. Aí coloriu, né? A tropa chegou, coloriu. Já entrou 1 milhão, Sandro? 1 milhão. E interiorizado tem que ter 100 mil? Interiorizado 130 mil, mais ou menos. Olha o BJ aí. Vamos só. Vamos por cota própria. Bem, senhores, vocês vão entender que isso aqui, obviamente, eu posso cortar alguma coisa, alguns vídeos que estão aí colocados, eu não apresentei por causa do tempo, mas é para que a gente compreenda que, sim, fugiram da Venezuela, fugiram do sistema comunista da Venezuela, ditador comunista, 7,7 milhões de venezuelanos. Quase um terço da população. Um quarto, mais ou menos. Um quarto para um terço, 30 milhões? Então, é muita gente. Você não tem como calcular 7,7 milhões, é o Rio de Janeiro inteiro, a cidade do Rio de Janeiro toda, com bairro, com tudo. Todo mundo, todos os seres humanos saíram da Venezuela. E por que saíram? Aí eu vou puxar agora uma história. E eu conversei com muitos deles. E a resposta sempre foi a mesma. Eu perguntava, era por causa da fome? Não, fome a gente já passa fome há 10 anos. É a esperança? Não, já não tem esperança. É por apanhar? Não, a gente já apanha. Eles já apanham. Eles já passam fome, já comeram os cachorros, os gatos. Isso não é brincadeira. Eles saíram porque não tinha ninguém para defendê-los. Eles olhavam para trás e não tinha ninguém para defendê-los. Isso não tem mais o que fazer aqui. E saíram da Venezuela. Qual é a última ratio regis de um país? É o exército. Se o exército cair, não tem mais nada. E eu coloco dessa forma aqui para dizer para vocês que o exército brasileiro não pode ser depauperado. O exército brasileiro não pode ser atacado. Militares que cometeram esse ou aquele erro, que paguem na persona física deles. Eles, não o exército. Não generalizar. Não podemos atacar a nossa instituição. Nós não podemos atacar a instituição. Por uma simples razão. A instituição é a nossa última ratio regis. Na Venezuela não tem mais exército. Tem exército bolivariano da Venezuela. Acabou o exército venezuelano.
Lá o exército acabou, virou o exército bolivariano da Venezuela. Criou-se Guarda Nacional Bolivariana, que é o que quer criar aqui. Criou-se os coletivos, que são os grupos paramilitares que impõem a ideologia e o partido. Isso lembra um pouquinho, né? 36, 37 na Alemanha, 38. Vejam um filme chamado Círculo Demoníaco de Hitler. Devil Circle. Sei lá, o inglês perfeito da coisa aí. E ali vocês vão ver, pode ser, senhora, mas vai ter debate. Vai ter debate já. E aí, vejam aquele filme que vocês vão entender como funciona, como é que se coloca, como é que se monta uma ditadura, como é que se domina um país. Está lá tudo escrito direitinho, mostrado um por um. Então, é preciso compreender que isso é real. É preciso compreender que o nosso país corre riscos de nos tornarmos uma Venezuela. Rapidamente. Por favor, pode passar. Eu acho que esse era o objetivo para a gente chegar nisso aqui, que é o foco. Pessoal, América do Sul. Teve 3 momentos na América do Sul. 3. Você via aqui... Não, aqui ainda está outra coisa. Evolução dos eventos, tal, a ebulição. Próximo slide. Tá. Então, é preciso compreender que com Chaves e Lula, a América do Sul ficou quase toda vermelha. Lá na primeira década do século XXI. Quase toda. Chile e Colômbia ficaram de fora. O resto tudo era vermelho. Tudo. Está lá. 3 momentos. Até 2011, Lula e Chaves. E como é que esse jogo funcionava, hein? De onde vinha a grana nessa época? Da Venezuela. E depois veio da onde? Do Brasil. Entenderam o jogo? Quem banca isso aqui? Venezuela. Aí Venezuela cai para o buraco. Quem banca? Brasil. É preciso entender isso. Internacional comunista, autofinanciamento, financiamento político das células. Isso é verdade, isso não é mentira. É preciso... Senhora? Não foi por isso que Lula voltou? Então, depois a gente vai conversar sobre isso. Esse ponto aqui, precisa entender. Quem financiou, até que ponto financiou, por que parou, quem financiou depois, qual é o acordo de hoje. Eu vou explicar, vai. Então, na sequência, Bolsonaro chegou. Temer para Bolsonaro, né? Bolsonaro chegou e a América do Sul reviveu um momento azul, com exceção da Venezuela, do Equador, Bolívia e Uruguai. Vai. E hoje nós estamos nessa situação que está aqui. Nós temos o Equador à direita, o Uruguai à direita, o Paraguai um pouco à direita, e aqui em rosa avermelhando. Em rosa avermelhando. Essa é a situação do nosso país hoje, da nosso subcontinente hoje. Então isso é muito sério, porque não existe uma coisa sozinha. Ela é a interligação de fatores. E isso é a realidade, tá bom? É preciso compreender o papel de cada um. A Argentina está quebrada, Venezuela está quebrada, só tem solução financeira é aqui. E é por isso que aqui é o alvo, o sistema tinha que tomar. Porque agora tem que bancar aqui
bancar aqui, bancar em Cuba. É assim que funciona o jogo. E qual é o problema hoje que nós vamos viver agora com a Venezuela? Eu não vou conseguir mostrar, eu te passei uma mensagem, você consegue colocar, não, ela? Está no teu WhatsApp. Tem uma imagem de hoje. Tem uma imagem, meu telefone, está aqui, né? Está aqui. Eu vou botar aqui, só vou passar para vocês verem. Não, isso não é meu telefone. Cadê meu telefone? Está aí, Onix, meu telefone. Daqui. Eu vou passar para vocês verem. Ontem, a presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, doutora Elaine, ex-presidente, não sei se ela voltou agora, ela me passou essa mensagem, que está aqui. E eu, obviamente, isso foi ontem à tarde. Peço desculpas. Isso foi ontem à tarde. Isso é chegada de gente da Venezuela. É, venezuelano chegando em Pacaraima. Não, é todo dia. São uns 500 a 800 por dia. Ela está se assustando com o tamanho da fila. Já tem uma de hoje, que ela filmou de hoje também. Mas não precisa mostrar, né? Já viram. Então, isto que eu falei continua hoje. E o governo brasileiro fica dizendo que é uma narrativa. E para terminar o que eu vou falar aqui, por que está aumentando o fluxo hoje? Já tinha diminuído para 300 dia, voltou agora a 700 dia. Por que aumentou o fluxo? Pela desesperança. Qual é a verdade do assunto Venezuela? Venezuela vendia petróleo para os Estados Unidos. Estados Unidos guardavam suas reservas de petróleo. Usavam o petróleo venezuelano. Ok? Com a explosão do problema na Venezuela, eles sancionaram a Venezuela e proibiram a exploração e a venda de petróleo. Inclusive para eles. E passaram a usar o petróleo russo e árabe. Aí tudo bem. Aí começa a guerra na Ucrânia. Aí não tem mais petróleo russo e o árabe vai para a Europa. E aí os Estados Unidos começam a usar o seu petróleo, a sua própria reserva. E aí ele olha para a Venezuela e diz, temos que encontrar uma solução. Fazemos um acordo no México e vamos fazer eleições para presidente em outubro de 24. Essa eleição, quem ganhar será reconhecido como presidente democrata da Venezuela e o país poderá novamente exportar petróleo. Quem vai ganhar? Maduro. E vai ser reconhecido como um presidente democrata para poder vender petróleo. O povo venezuelano já olhou para o desenho, falou, vou para onde? Vou embora. Voltou a correr. Correr para o Brasil, para outros países, etc. Tal. A desesperança é uma loucura. Eu estou explicando para vocês entenderem como tudo é interligado. Tá bom? Eu fiz questão de fazer a parte emocional, para mostrar que não é uma narrativa, mostrar a competência do nosso país. Quando o país quer fazer, ele faz mesmo. Quando o exército quer fazer, ele faz mesmo. E é o nosso exército que está fazendo aquilo ali. Tá bom? Então, senhores, senhoras, precisa ser pensado. Vai, para concluir. Ok? Vai. Então, para concluir, eu preparei esse slide. Olha só, a falha dos processos legais, compliance dele, né? A corrupção sistêmica, a censura, a legalização do aborto e a discriminação das drogas, a desconstrução das famílias, dos princípios cristãos, a instabilidade institucional, a incerteza legal e a inconstitucionalidade. Isso causa o quê? Insegurança. Insegurança institucional, insegurança política,
insegurança econômica, insegurança religiosa, evasão de divisas, evasão de cabeças intelectuais vão embora do país e dos investimentos estrangeiros. Esse giro é o giro da Venezuela. Esse giro é o que aconteceu na Venezuela. Ah, mas o Brasil é muito maior do que a Venezuela. É, mas a velocidade está muito mais rápida. Vai. Tá aí. Não precisa traduzir não, né? Então, essas são as consequências que a gente pode visualizar. A gente precisa trabalhar. Eu fiz questão de... Eu vendo a palestra do Onyx, é como se encaixou perfeitamente como primeira palestra, é a minha segunda palestra. Não tive tempo de ensaiar com o Onyx, eu posso melhorar um pouquinho a velocidade das coisas para as próximas palestras, mas vocês precisam compreender a essência do que está sendo passado aqui, tá bem? A essência. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. Hoje, nós temos que eleger prefeitos e vereadores em 24. É amanhã. Amanhã nós temos que eleger prefeitos e vereadores, para que tenha a base de nós elegermos a presidência da República em 2026. Não é para 2026, não, é para agora. É para agora. Se nós não criarmos a base para prefeitos, vereadores em 24, nós não vamos ter base para eleger o presidente da República em 26. Então, não está longe não, é para hoje. Tá bom? Então essas são eram as minhas palavras. Eu vou já lhe responder assim que a gente começar o debate. Tá bom? A senhora guarda a pergunta que eu vou lhe perguntar.